Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Boa noite, muito bem-vindos. Rádio Onda Livre e Onda Livre TV com o programa Ao Sabor do Vento. Hoje, com um tema que seguramente que vos vai interessar e vos vai manter junto ao ecrã. Vamos falar de viagens, porque seguramente não há ninguém que não goste de viajar. Viajamos por vários motivos, por motivos de ordem profissional ou porque nos apetece sair, espairecer. Viajar é uma forma de nos enriquecer o espírito e a alma. Viajamos por vários meios, de carro, de comboio, de avião, seja lá, de barco. Mas é sempre um gosto imenso viajar. E quando nós viajamos, temos sempre algum destino pré-definido. Uns querem ver museus, outros querem ver apenas paisagens, outros querem novas emoções. São os destinos exóticos, aqueles que têm uma auréola de mistério que atrai, sobretudo, a gente mais nova. Eu confesso que a mim isso também me atrai, apesar de não ser assim já tão novo. Mas, de facto, quando falamos em viagens para países misteriosos, há uma que, seguramente, vós já tereis pensado nisso algumas vezes, que não estamos assim tão longe de lá quanto isso. Falo do fabuloso reino de Marrocos. Aqui perto, do lado de lá do Mediterrâneo, em frente a Gibraltar. É um país que tem características muito especiais. Tem uma zona muito mundana, mas tem o seu interior riquíssimo. E tem esse deserto, o deserto do Saara, que é um poço de magia. A noite no deserto, o luar, o frio da noite no deserto, o pôr do sol, a areia. Enfim, são imagens, sabores e cores que só quem passa por lá ou andou por lá pode vivenciar e chegar e contar aos amigos as experiências fantásticas que tiveram. E é disso que vamos falar hoje. E para isso estão aqui três jovens daqui de Macedo Cavaleiros que recentemente foram ao Reino de Marrocos e escolheram um meio de transporte fantástico, automóvel. O que é que tem de fantástico? Tem. Porque escolheram precisamente um carro que tem muito que dar ainda e tem dado muito o que falar. A Renault 4L. Um carro fantástico, sem dúvida nenhuma. E não se esqueçam que esse carro já fez um ano o Campeonato do Mundo de Rallys. Mas chega desta introdução e vou-vos apresentar os convidados desta noite. É o Paulo Pires, o Hugo Lopes e o Alberto Carvalho. Boa noite aos três. Muito obrigado por estarem aqui hoje para falarmos de viagens, dessa viagem fantástica que fizeram ao Reino de Marrocos. É verdade. Quando é que começou tudo isso e quem é que teve esta ideia fantástica de viajar até ao Reino de Marrocos numa 4L? Conta, Beto. Quanto eu? O Alberto. Nós já tínhamos, já há vários meses, que andávamos a pensar numa viagem. E não era exatamente Marrocos. Nós já tínhamos pensado em fazer a travessia de Vietnã, um país asiático de moto. Era o nosso objetivo, já há uns meses, se calhar há uns anos. De moto. E já tínhamos visto vários planos. Até que um domingo de manhã, eu vinha do Asivo e não sei como, viste em algum lado, foi no Face, vimos lá isso. Que vimos uma expedição que estava a ser organizada, em que o único meio admissível de transporte era a 4L. Era a 4L que era o elemento comum à expedição. Tínhamos que ir 4L. Entretanto, olhamos pela janela, está ali uma 4L que está ali, que não está a ser utilizada. E não estava, acho eu. O teu irmão acha que Há quanto já não estava ali? Há quanto tempo estava ali? Bem, o desafio era, vamos ver se isto consegue chegar a Marrocos. Era um bocado, foi por aí que ganhou mística esta viagem. Entretanto, contactamos a organização da expedição, olhamos para a 4L, ok, aquilo estava um bocadinho em mau estado. Decidido ali logo domingo de manhã. Falando em termos de chapa, porque ela estava... Tinha muita ferrugem. Em mecânica, acho que ainda estava pior. Porque eu não olhei para o interior, quando me diz, olha, é nisto que vamos, eu olhei para a chapa, ok. Depois conseguimos fazer ali uma ligeira renovação ligeira, porque não mexemos muito na carrinha, e o Hugo aí pode falar melhor do que eu, porque basicamente foi o trabalho dele, foi ele que fez a renovação da carrinha. Lavagem.
O que é que fizeste? Manutenção? Foi um mudança banho, de filtros? Sim. Suspensão, não mexeste? Nada, suspensão Colocamos original. pneus com piso misto, apenas. A proteção Sim, do pá, cárter. isso era obrigatório, proteção, cárter e E depósito. a carrinha ficou preparada para uma viagem de 4.000 quando se calhar não fazia 100 km por ano. Acho eu. Não sei. Ela estava parada, sei lá, 6, 7 anos, não? Ali debaixo do mais ou Carvalho. menos. Vós sabes melhor do que eu. Eu sei que olhei para a 6 carrinha a 7 quando vi a anos que não carrinha. trabalhava, depósito cheio de água, aquilo Sim, foram exatamente. quase- A carrinha estava mesmo Foram, abandonada. Estava quê? debaixo de uma árvore, cerca qualquer de 2 metros de trabalho, carvalho, bocados às noites, aos sábados, por vezes ao domingo. E a vossa Sim, mas- preparação, que demorou o quê? Um ano? À volta disso? Não, Não, nem tanto. Nem Meio tanto. ano, Meio mais ou ano, nem menos. tanto. 4 meses. Não. Sim, a nossa Não, foi- a nossa em termos de logística, em termos de mecânica de carrinha, foi quê? Foi aquilo. Foi mais ou nos menos, últimos 4, 2, 5. 3. Chegámos em setembro, começamos a trabalhar nela em setembro. Começaste, vá. Sim, que O vosso 3 grupo era meses. de quantas pessoas? Eram 8 pessoas no total. Sim. Eram 8 pessoas. Sim, 8 no total, Ah, éramos 3 pessoas, E 4 nós 3, mais Vós 2 dois, pessoas de quatro. Lisboa e 3 pessoas do Porto. Sim. Assim que partimos de Penafiel, porque o arranque foi Foi em em Penafiel, até... E havia um líder da expedição? Sim, havia digamos, nós estivemos numa expedição que não foi organizada por nós. Havia que era o Sr. Luís Mandim, da Roadbook, que tratou da maior parte da logística da expedição. Nós simplesmente acompanhámo-lo, de certa forma. Eu dividi até o carro com ele, eu fui junto na mesma 4L Eras o nosso que ele. Íamos Eras 2 a 2. copiloto. Era o copiloto. Íamos 2 a 2. E então partimos de Penafiel dia 27 de dezembro, acho eu. Com atrasos logo à partida. Atraso já. Sim, mas isso é normal. faz parte. Exatamente. E eram faz muitos parte da quilómetros, então no primeiro Exatamente, dia tínhamos fizemos uma logo distância de 900 900 Sim, nós até Sim. estávamos com receio porque a carrinha, desculpa interromper-te, Paulo, estava com receio porque a carrinha nunca tinha feito nenhum teste, não fizemos nenhum teste à carrinha. Não. A carrinha ficou pronta na Naquele- noite antes de sair. E no dia a seguir, a carrinha, ou melhor, na própria noite, fez 200 Decidimos- km diretos daqui ao Porto. Decidimos ir dormir ao Porto para testar Para na fazer possibilidade aquele teste no dia inicial. seguinte. E no dia seguinte fez 800, não, 900? 800 não, 700 e tal. vá. Vocês saíram de Algeciras, não? Não, Sim, exato. sim, Fomos exatamente. Porto, Algeciras, Sim, sem parar, Penafiel. num dia. Penafiel aos Giras diretos. Isto em alguns troços da autoestrada que fizemos Sim, ali mas até, eram até Coimbra, poucos. antes de Coimbra, um bocadinho. Sim, mas não muito. poucos. Não, mas O a carrinha primeiro- andou a 120, 140. Sim, sim, 150, sim. temos Isto vídeos com o a motor 150. que esteve parado. Mais Ah, bagagem e sim, tal, sim. não é? 600. E nós Grandes estávamos- malas. A nossa perspectiva era, bem, nós vamos parar de 100 km, de certeza. Era mais ou menos isso, porque a carrinha não estava preparada e não tinha nenhum tipo de alteração. não é? Mas o mecânico era bom. Por isso é que ela não teve problema. E em termos de, digamos, de guarda-roupa específico que levaram? Não. Era a mala. Nós já Pode o ser, guarda-roupa não, foi lá. foi lá, Exato. Lá é que Sim. Não é nada específico. Nós Não, fomos. o lenço dava jeito. Não? Sim, isso é fundamental, principalmente quando entramos nos deserto. troços Por causa do da poeira, deserto. A carrinha não tem isolamento. Exatamente porque a 4L permitia a entrada quase total do pó para o interior, então Muita poeira, nos troços de deserto o interior era qualquer coisa Até de porque, fantástico. não sei se te recordas, Era eles uma mancha de aconselhavam pó completa. Era que aqueles os sacos. Sim, que os exatamente. sacos de viagem fossem embalados para quando chegássemos aos riados e aos hotéis desembalássemos as malas porque eles não permitiam a entrada de malas com tanta poeira. Aquilo Porquê? era Porque na coberto na poeira. 4L, na zona onde estão as malas, sim, sim. ela não fecha bem. Bem, claro. E ao não isolar, Ela não ali- fecha bem em lado nenhum, praticamente. mas ali fica mesmo Olha, com acesso direto a. Portanto, vocês entram em Marrocos, Através de Algeciras, não é? através de Ceuta. Ceuta. Sim. Através de Ah, por Ceuta, Ceuta, sim. claro, através Sim, de Ceuta. Ceuta. Logo, os percalços normais da manhã. de fronteira, não é? Com sempre
com diversas pessoas a tentar... Com os incentivos. Vender os serviços. Tentar vender os serviços. Obviamente já tínhamos passado, de repente o homem, não sei porquê, o fiscal... Não, porque ele deu segurança, ele queria 20 euros. Eu deve ter visto a carteira, pá, tanta gente, e eu com o bolso tão vazio, espera aí. Então voltou atrás e foi-nos fazer ali. Fez uma nova revista, já depois de passar a fronteira, mandou parar novamente e fez uma nova revista a uma outra 4L, até que se lhe deu mais. Eu faço a revista, se vocês participarem com alguma coisa, não faço mais e 10 vocês seguem a viagem. Mais 10 euros. Mas é normal. É normal. As taxas alfandegárias. Então vocês seguiram em direção ao sul, não é? Exatamente. Pela costa atlântica. Descemos. A primeira noite fomos até Rabat. O segundo dia até Marrakech. Passamos Casablanca e paramos em Marrakech. E qual foi a sensação de entrar na mística Casablanca? Tão celebramente tornada célebre pelo Humphrey Bogart. É o seguinte, nós Casablanca fizemos quase de passagem, não tivemos muito contacto com Casablanca. Muito rápido. Fizemos sim e passamos uma noite em Marrakech, tivemos até a oportunidade de... Não pode esquecer aquela entrada em Marrakech naquela avenida. É verdade, avariou logo a 4L na entrada. Aqueles estavam a conduzir, era para aqui às 7 da tarde. Mas porquê? Porque nós éramos os que puxávamos pelo resto do grupo. Um trânsito infernal e ela... Avaria pequena. Sim, mas a verdade é que tivemos que... Sobreaqueceu, não estava... sobreaquecimento. Não estava a disparar o ventilador. Foi necessário logo fazer o... Não resolvesse com um fusível, ligação direta. Porque aquilo era trânsito lento, havia engarrafamento. Exato. E a carrinha não tinha hipótese de parava o ventilador, só que tivemos que parar no meio daquele... Era hora de ponta. Chegámos a Marrakech às 5 da tarde, 6 da tarde. Tem piada, porque é promoção para Portugal. Vocês falam bandeira. Exatamente, sim, sempre, sei lá. Sempre, passámos a avenida, sempre capô aberto, parar, deixar aí desengatada. Deitar água no radiador. Acho que foi a única vez que ela realmente disse não, pá, que ter calma. Não, ela depois ainda voltou quando começamos a entrar na areia, aí sim ela começou a dar de si. Mas essa entrada em Marrakech foi mítica. Porquê? Porque havia um trânsito enorme à espera e nós, atenção, temos que agora pôr água na carrinha. E a viagem verdadeiramente... O interessante da viagem começou a partir de Marrakech, sim. Até lá, digamos assim, foram quase troços de ligação. Marrakech. Quando vão conhecer o Marrocos profundo, não é? Marrakech. Para sul, começamos a entrar e então, quanto mais para sul nos deslocávamos, mais interessante a paisagem se tornava, mais gratificante a viagem se tornava. Era incrível. Parece que estávamos a recuar no tempo, porque de repente passávamos no espaço de um dia, passamos de uma cidade fantástica como Rabat ou Marrakech, com muita vida, com uma cultura muito ocidentalizada, para cidades ou aldeias onde não existe rigorosamente nada, onde vemos as pessoas com uma carroça a ir buscar a água à fonte, onde não existe eletricidade, onde não existe... 1 quilómetro ou 1 metro de estrada pavimentada, não é? E atravessar o Atlas. Exato. Atenção, e então essa zona... A fase da travessia do Atlas, porque depois do Atlas há toda aquela imensidão, vastidão de planície. E aí é que é o choque, acho eu. A cidade mais... interessante... Era mesmo Alcácer Quibir. Sim, assim, para mais mim foi, típica, mas para mim foi pelo impacto. Aquele impacto de gente. Foi o primeiro impacto que tivemos com a cultura. Não a cultura ocidentalizada, como diz o Paulo, mas a cultura tradicional de Marrocos. Porquê? Porque nós decidimos, a certa altura, íamos fazer o caminho pelo litoral, pela estrada, que aquilo não é uma autoestrada, mas acho que é uma via principal. É uma nacional. E nós decidimos, íamos por 4L e decidimos ir pelo interior. E o interior passava por Alcácer Quibir. E nós atravessamos Alcácer Quibir em dezembro. Eram 8, 9 da noite. Sim, uma multidão. Mas de repente, do nada, demos com uma imensidão de gente na rua. Incrível. Nós para atravessar Alcácer Quibir nas 4L tivemos para aí quê? Sem exagero, para aí meia hora, 40 minutos, porque
as ruas estavam não sei de quê, gente. não sei se era festa ou se é normal. Mas isso é... Mas parecia que tínhamos viajado sim. no tempo, porque não havia carros, era só aquelas gentes tradicionais a vender na rua e o comércio, era só se via comércio, não se viam carros normais, de repente parecia, e por isso é que teve esse impacto, Pois, tínhamos é isso que eu viajado no estou a tempo. Mesmo a arquitetura, tudo estava parado Estava no em tempo. harmonia com Não, pá, mas não vias sinais de modernidade, Sim, não vias nada, não exatamente. vias carros, Sim, sim, a sim. arquitetura mantinha-se como há E as pessoas há não muitos anos respeitam o atrás. trânsito, não, é O tudo na trás das estrada. pessoas, não se viam pessoas. Pá, isto parece que estamos, de repente, mudamos para outro... Alcácer-Quibir, que para nós tem um significado Sim. muito profundo, não é? Exatamente. Sim, foi Sim. que perdemos Sim, exatamente, Dom Sebastião. a guerra e perdemos o Dom Sebastião. Sebastião. A batalha. Quando vocês entraram, digamos, na zona, no Marrocos profundo, por assim dizer, esta expressão é tão utilizada, o Marrocos profundo, nas pequenas povoações, lugarejos, aldeias, né? Como é que as populações recebem o ocidental? Muito bem, Bem, muito bem. muito bem. A partir de, Sim, é o seguinte, a viagem, a partir de Zagora mudou completamente. Sim, muda completamente. Nós, ao passarmos qualquer pequena povoação, cada paragem que fizéssemos, os carros eram imediatamente rodeados por pessoas, Sim, isso a perguntar, Muitas crianças exatamente. estão habituadas Dos a que as chalis, expedições tragam Exatamente. sempre alguma coisa. Era incrível, incrível, Também há um incrível. aspecto social nessa- Lá é incrível, é do nada, mesmo nas aldeias, não se vê ninguém e uma pessoa para, quê? Fica logo 5 rodeado. minutos. Exato. E está Não se vê de onde é que vem, mas de repente... E no deserto é ainda mais incrível. No Exatamente. deserto Que mais é- incrível. Termos, como tivemos várias vezes, 2 ou 3 vezes, Paradas, termos porque o problemas a carro não atravessar anda. certas dunas e nós tentávamos Claro. evitá-los porque a 4L, embora seja uma carrinha sim. muito, Mas na areia não anda. muito versátil, Na areia não há. consegue ultrapassar todos os obstáculos. Não? Exatamente. De repente tínhamos no meio do deserto, passado 2 a 3 minutos que a carrinha não conseguia passar, já tínhamos vendedores a estender a manta e a vender. Do nada, do nada. Enquanto nós estávamos Vendedores que nós Incrível. não se percebia de onde é que eles apareciam. E passado pouco tempo aparecia uma moto, Eles deviam estar escondidos atrás aparecia um miúdo com a mochila às costas e Não estendia é, o pano não é e... o sabor de um clique. pá, É mas verdade, é- é impressionante, impressionante. Deve ser boca a boca que ele... já sabem É que isso que Aliás, acontece isso é- aldeia em aldeia. Aliás, isso é... Mas não havia aldeias perto, atenção. Sim. Em que? Em Uziná, foi Uziná que Que nos roubaram a apareceu... bandeira. Não, que apareceu lá o miúdo, de repente as carrinhas sim, começam sim, ali a sim. atascar e está o miúdo a estender e o pessoal já está a comprar. Sim, passado 15 minutos, As carrinhas estão do lá nada, no meio do da- nada, nada. completamente Sim. do nada, no meio do deserto, nós a andar há horas, há e sem horas, perceber de onde é que aquela gente Sim. aparecia. Eles, não sei. Uma pessoa olhar e Mas não certamente ver- são pessoas que vivem no deserto, devem ter alguma forma de subsistência. Já viste Eles estão por naquele aí, imenso claro. Também são vazio, pai, trajetos não de vês passagem. ninguém. É Sim, evidente. exato. Serem trajetos de passagem, eles estão ali nas proximidades. Exato, exato. Mas Sim, a verdade porque é que nós não os seguimos vemos, sempre não é? mais ou Claro. menos as pistas. Claro. Há Sim, isto tem os circuitos. há circuitos deles, já que é- mais ou menos definidos no é deserto, chamadas pistas. em deles. que, claro, eles devem já estar atentos a esse... às Podemos Sim, ser mas não há- aventureiros, não há mas não civilização. em demasia, não é? Sim, Não é conveniente, não é? É Não, importante... parece-me que em Marrocos, e ao contrário da percepção que é, Sim. não é? Há muita aquele segurança, muita preconceito em segurança. relação a Marrocos, Não, eu não estou a dizer isso, não, na questões de segurança. Estou a dizer que se formos por trilhos menos utilizados Não ou parece. não utilizados, poderão as pessoas deparar-se com dificuldades para as quais poderão não estar Sim, preparadas, com não é? dificuldades Pelas sim. histórias que nós Sim. ouvimos, e ouvimos Sim, histórias os- de pessoas que realmente se aventuram, porque nós não tínhamos esse tempo e tínhamos o percurso mais ou menos pré-definido. E depois já há quem já prepare os carros e os jipes de certa maneira, de modo Ou a se- fazer sim, incursões o trilho que vão. até atravessar a fronteira e ir para a Argélia. E mesmo aí há mecânicos Sim. cuja vida deles é estar atento e saber se alguém tem algum problema Claro, no deserto. E mesmo claro. no meio do nada, Do nada. aparece um mecânico que consegue dar assistência. É verdade. Sim, aliás, Isso era- isso foi perceptível logo quando entramos em... Acho que foi em Zagora, que estava o... Sim, eh, quando Ah, estava sim, a já nossa aquele- espera. aquele jeep. E Eles que estão à É o espera. seguinte, Era uma meia-noite. informação qualquer que chegou lá a Zagora, ou uma oficina, que iam chegar 4x4Ls à cidade, naquela noite, E era quê? naquele 11 final horas, de dia. meia-noite, não. E nós supostamente deveríamos chegar às 8 da noite ou 7 da Sim, noite. sim.
e só chegamos às 11, perto das 11 da noite. Muito atrasados, porque o percurso para trás houve vários percalços. E eles estavam à entrada da cidade, com o Jeep à nossa espera, pessoas que nós não fazíamos ideia quem fosse. Bem, nós avançamos, vimos, até comentei na altura com o Luís, que estava comigo, era um Jeep que estava muito bem equipado, era uma oficina, digamos assim, ambulante. Bem, de repente começamos a ser quase perseguidos por esse Jeep, ele a fazer sinal de luz, parar. É o trabalho deles. Pronto, nós paramos então, e de repente eles já nos estavam a oferecer os serviços de acompanhamento e de mecânica. E de guia. E de guia, tudo. Sim, também é uma cidade. Uma coisa incrível. Aquela cidade. Aliás, e acabamos por ter uma experiência muito agradável no dia seguinte, que fomos à oficina, à oficina deles. Acabamos por não, digamos assim, contratar o serviço que eles nos propunham, mas fomos à oficina, tirámos uma série de fotografias com eles. Uma experiência incrível, encantadora. Pessoas de um coração imenso. O sul de Marrocos é muito seguro mesmo. Sim, pelo menos nós sentimos uma enorme segurança e de uma riqueza, digamos... E a hospitalidade, as pessoas são muito hospitaleiras. Sim. Recebem-nos nos de uma riados riqueza e nos hotéis como se cultural estivéssemos em casa deles. Já viste só o que eles diziam com as chaves? Estão aí as chaves, já e abri o Sim, riado. exatamente. Chegavam-nos a entregar as chaves dos riados e dos hotéis se nós quiséssemos sair e entrar, porque eles normalmente deitam-se muito cedo. A cultura deles... Sim, deve ser levantar cedo. Deitam-se por volta das 10. Se nós quiséssemos sair e voltar, tínhamos acesso total, até à cozinha, se quiséssemos comer. Podíamos aceder à cozinha. Isto a partir do interior. Sim, quase todos. O litoral já não é assim. O litoral já... Estava a falar de cozinha. Eu sei que vocês estão com fome, que ainda não jantaram. Como é que é a gastronomia marroquina? Muito pouco diversificada. Mas é esse o tagine. É, o tagine. O tagine domina o interior. É tagine. E eles sabem bem disso. Amoletes de ovos e queijo e... Mas aquilo é tudo, basicamente é o tagine de variadas formas, com legumes. O cordeiro, ou tens legumes ou tens cordeiro. Sim. Basicamente era legumes e legumes. Eles não têm muita proteína, digamos assim, na alimentação. É uma alimentação diferente que não foi... Claro, exatamente. ali no que podem cultivar. Nós carne, digamos assim, comemos apenas e só na passagem de ano, que era passar um cordeiro para a passagem de ano, uma coisa... Sim, mas era cordeiro na mesma. Sim, um cordeirinho, é uma coisa, uma festa mesmo. Desmembraste-o logo. É verdade. Depois daquela viagem, nesse dia. É verdade. E já há quantos dias que não comíamos proteína, era só comer o tagine. Incrível. Digam-me uma coisa, quando vocês têm a primeira visão do deserto do Saara, qualquer coisa, o que é que vos veio à mente? Eu acho que Qual foi a vossa reação, o vosso pensar? Eu acho que há duas coisas. Pelo menos foi o que eu senti. Não sei se convosco foi a mesma coisa. Não é? Sim. Por um lado, e eu acho que é isso que é a mística do deserto, por um lado olha-se para aquela vastidão e há aquele ato contemplativo de ver, para quem viu pela primeira vez, pelo menos, de simplesmente apreciar aquela paisagem, aquela vastidão e depois aquelas carpas, aquele contraste. E depois, por outro lado, quem está numa 4L, apetece pegar na 4L, dar gás e chegar ao horizonte. São dois sentimentos quase paradoxais, mas que, pelo menos para mim, é o que significa o deserto. Por um lado, contemplação, não é? Meditação, e por outro lado, aventura. Sim. Acho que é um bocadinho... É uma experiência incrível. Eu tinha tido a sorte de ter partilhado já o Saara numa outra zona, no Egito, mas com uma visão completamente distinta da que agora se tornou. O que é que acontece? O silêncio que é vivido no deserto, a vastidão, a imensidão do horizonte, a paisagem em constante mutação, porque a paisagem que hoje está definida, amanhã é ligeiramente diferente, no dia seguinte é mais diferente do que do dia ainda anterior. Dá-nos, sei lá, uma sensação de liberdade, não sei, é uma sensação difícil de descrever, porque só mesmo vivenciando o momento
é que é possível, digamos, descrevê-lo interiormente. Porquê? Porque faz-nos, é uma paisagem que nos remete para a reflexão, para a imensidão que o deserto tem. É qualquer coisa de incrível e de fascinante, e sem dúvida é uma experiência fantástica. Não sei, não tenho assim palavras para descrever, mas sim, e tem a sua mística. Para si, o que é que foi ver o deserto? É um parque de diversão gigantesco para adultos. E a noite? Completamente diferente do dia, não é? Sim. Para já frias, não é? Manhãs frescas, depois durante o dia tempo bom e as noites bastante frias. Sim, há contraste. Sim, há um contraste muito até porque nós queríamos aproveitar a piscina e não conseguimos. As piscinas das Riados, aquelas piscinas com aquelas palmeiras, só apetece dar uma mergulho. Só que de repente, a partir do anoitecer, a temperatura muda completamente. E dia 1 de janeiro andava-se lá de calções e manga curta, durante o dia, mas à noite umas boas calças e um casaco. Agradecido. Sim. É a temperatura desértica. Sim, clima desértico. os extremos. Sim, mesmo em Marrakech, em todas as cidades que tivemos à noite, eram frias. Sim. Também estávamos em dezembro, apesar de os dias serem bastante amenos. Há se calhar a diferença de 15, 18 graus do dia para a noite. Sim, ou mais. Acho que havia dias que tínhamos 25 graus durante o dia e à noite tínhamos perto de 4 e 3. No interior, não certo? Claro. A travessia do deserto, o que é que significou para vós, enquanto amantes deste tipo de digamos, desporto? Porque vocês têm experiência neste capítulo do todo-terreno e do enduro, já lá vamos voltar, não é? O que é que significou para vós? Foi o superar de uma exigência? Sim, é um desafio. Devido ao carro. Sim. Acho que foi mais testar os limites do carro. Mais do que os nossos limites. Os vossos não. Em estrada. Os nossos também, como é óbvio, mas os nossos estão associados aos próprios limites do carro. Porque fazer a mesma viagem num bom Jeep é totalmente diferente. É completamente diferente. E muito porque mais as limitações são... Não temos as limitações que temos naquele carro. A 4L facilmente atascava. Facilmente, mesmo que não atascasse, ela ficava ela não tinha força para mover as rodas na areia. E então era preciso definir muito bem os trajetos, evitar as pedras. Exatamente. E nós abusámos. Abusámos de 120. Naquelas planícies que era preciso ter. Em deserto, 120, autoestrada e nacionais ainda chegamos 140, 150. Por incrível que pareça, e há muita gente que não... muitas vezes no limite. Que não quer. Mas nunca tiveram problemas com a autoridade? Não. Em termos rodoviários. Nós éramos discriminados positivamente por ser, se calhar, uma expedição. Exatamente. Todas as entradas de cidade e saídas, sempre. Sim, nós nunca tivemos parar. Sempre. Mas eu acho que isso é uma política de Marrocos neste momento, para facilitar o turismo. Exatamente. Isto é, facilitar a vida a quem vem fazer turismo. Nós sempre circulamos bem, nunca nos mandaram parar e sempre... Queixas, mas nós não tivemos pelo contrário. Sim, mas e sempre nos mandavam avançar. Sim, e vimos muitas vezes até o radar, era todas estradas as nacionais, mas mesmo assim nunca... entradas e saídas havia sempre uma... Sim, os carros estavam com bastante publicidade, estavam, digamos... bem visíveis. Estavam interessantes. E o facto de ser aquele carro... A caravana de 4 eles ficavam o facto de ser aquele carro fez com que as pessoas... Só aquela situação de irmos a conduzir e aqueles indivíduos numa Mercedes e abrirem a porta de trás só para dizer adeus. Para cumprimentar. Muitas vezes. Aliás... E fotografias, sim. Até porque apareceu... Incrível que pareça. Incrível que pareça. Essa história é interessante. Vamos encontrar num Riad um sujeito que
tínhamos centenas de quilómetros antes. Um sujeito tira fotografia à nossa 4L. Sim. Enquanto estávamos a almoçar. Passado uns dias, encontra-nos num hotel à noite, acho que foi à noite. À noite estávamos já todos na cabeceira, em frente à lareira, já depois de jantar. No relax. E aparece-nos um artista de Marrocos, que é um agente turístico. Ele Sim, exatamente. Ele faz também de guia turístico. É o trans... Sois vós! Acho que subiram para o Uber, não sei para quê. Não, foi para o... Encontrei-vos! Exato, porque viu a 4L também na rua, sois vós os condutores da 4L, aqui, vimos aqui. Exatamente, ele tinha fotografado, já tinha tirado uma série de fotografias. Foi com o Luís e com o Samuel, que eles viram que ele já tinha isso no perfil do... É verdade, ele tinha a fotografia, o perfil do Facebook dele já era... Era a nossa 4L, era a nossa e ele lá agarrado à bandeira portuguesa. Exatamente. Muito bem. Encontramos passados uns dias. Os dias. Diga-me lá uma coisa, a pergunta é para os três. O que é que mais vos marcou nesta viagem? Digamos, para vós, qual foi o vosso ponto alto da viagem? A passagem pelo deserto, para mim, foi o ponto mais alto da Foi viagem. O país em si. O país em si, a mística que tem de deserto, de cidade industrial, de aldeias, de uma cultura... Os contrastes que existem entre a riqueza e a pobreza mesmo, os extremos. São gigantescos. É de extremos. Aqui é de extremos. É não haver cidades nem Alcatrão, não haver boas autoestradas e... Sim, a ligação de Casablanca a Marrakech ultrapassaram-nos sem exagero. Que é 10 Ferraris. 10 Ferraris. Sim. Exatamente. Nessas cidades a riqueza está concentrada e depois quando entramos no interior... Não, mas nota-se, de cidade para cidade, por exemplo, numa cidade os táxis é Mercedes e numa cidade ao lado, a poucos quilómetros, já é tudo Dacias. Já nem é um Mercedes. Sim. Exatamente. É uma coisa impressionante, é como numa cidade é só topos de gama e logo ao lado, mas mesmo ao lado é só carros de classe média, o mais utilitário possível, não é? Exatamente. A mim o que me marcou, acho eu, e acho que a vós também, que falámos nisso, e que era um preconceito que eu se calhar tinha, que estava com alguma desconfiança em relação ao Marrocos, porque somos marroquinos, não é? Os negociadores, eles sabem sempre dar a volta à negociação. Eu, quando estive em Marrocos, a primeira coisa que me disseram foi quando fosse ao bazar para negociar o preço. Claro. Porque se nós não negociássemos o preço, é desrespeito, não é? E há sempre esse lado, e vemos os marroquinos que às vezes aparecem por aí. Sim. E depois chegamos ao deserto. E nas cidades, há sempre, é a cidade, é uma urbana, não é? É selva. Mas eu pensei que no deserto continuasse um bocadinho essa agressividade normal, digamos, da cultura marroquina. Mas não, a cultura berbera, e depois nós a conversar aprendemos que realmente ali é outra cultura, que é a cultura berbera. Até porque a língua muda, a linguagem dos sinais mudava, aparecia o alfabeto berber, os trajes também mudavam, a linguagem, muitos deles já falavam berber, e a hospitalidade dessa gente. Sim, mesmo para negociar uma peça de €1 convidavam a sentar, a tomar um chá e depois é que se conversava e negociava-se o que fosse, pronto. Para mim, que fosse uma peça de um valor de... Não é €1, sim. dirham. Diramos. Que fosse um dirham, que fosse o preço que fosse. Tem que ser sempre negociado. É negociado e numa mesinha e um chá. E chegarmos a um sítio, acho eu, fora de horas, já praticamente abandonado, e ainda se darem ao esforço de cozinhar para nós, de tentar fazer o melhor que eles podiam com o que tinham. Nós estamos naquele restaurante. Não é restaurante, aquilo era um cafezinho naquela aldeia que eu nem sei, ainda hoje não sei onde é que é. Aquele que paramos assim à beira da estrada, ali assim meio... Estávamos quase em cima da estrada e esforçarem-se por fazer o melhor que podiam. Onde é que tivemos a tirar... onde é que comemos o... Aquelas fotos com aqueles miúdos. Foi onde comemos o queijo, o presunto. Exatamente, levamos a merendeira. Foi aí que fomos à merenda da reserva. Sim, também que é... Eles estavam à espera daquela gente toda. Inclusive, estava fechado. Quem é que levava a merenda? Não estava fechado, tivemos à espera que chegasse. Claro. Diga uma coisa,
Seguramente que esta viagem para vós foi marcante e creio que ficaram com vontade de voltar. Claro. Pronto, é evidente que sim. Sim, mas noutros moldes. Sim. Mas noutros moldes. Noutros moldes. Através do time herbicida. Sim. Por que não? Sim, associar as modas também. Ora bem, o time herbicida é uma criação desta gente. E eu fiquei muito curioso em saber porquê herbicida, a designação deste time. É o seguinte, o time herbicida foi criado, ou foi fundado, digamos assim, por dois amigos nossos, que foi o Hugo Fernandes e o Ernesto Pereira, que inicialmente, digamos, era quase que um clube motar, mas mais vocacionado para motas de estrada, de pista. Como havia mais aficionados ao todo-terreno, nós fomos, digamos assim, introduzindo a temática do logotipo ao time herbicida. Pronto, e depois o time herbicida, que ainda há pouco o Hugo estava a falar sobre isso, time herbicida porquê? Como equipa em que onde passam, nos trilhos onde as motas passam, acaba por devastar a vegetação, digamos assim. E então, criar trilhos. E por isso faz o efeito da aplicação de um fitofármaco, digamos assim. O herbicida. E então, sim, a origem do nome é essa. Os fundadores, a homenagem lhes seja feita, o Hugo Fernandes e o Ernesto Pereira, que posteriormente, claro, fomos num grupo de amigos, aliás, temos organizado até vários eventos nos últimos anos, através do grupo, através do time herbicida, que é um grupo de amigos, digamos assim, da nossa freguesia, de Lamas, em que nos, através desse grupo, temos partilhado muitos momentos bastante agradáveis. Tivemos ainda no passado, em março, organizamos um passeio todo o terreno, que teve 100 e algumas inscrições. 114 participantes, o que para a nossa freguesia foi... É muito bom. Participantes, inscritos e pagantes. Essas aventuras vossas connosco, seja com o programa Ao Sabor do Vento, seja com o programa Motores da Nossa Paixão, que nós temos todo o gosto em divulgar. Exato. E virem cá e conversarem connosco. Nós tentamos chegar ao máximo de pessoas possível. E tentamos partilhar o máximo possível dessa informação, mas... Até a próxima viagem a Marrocos gostávamos de fazer a solidária. Sim. Para... Sim, ter um impacto mais social. Mais Já social. desta vez teve. Nós já levamos daqui muito material para doar às crianças. Todos nós levamos alguns objetos, lápis de cor, cadernos, balões, coisas para... Comida também. Bolachas, rebuçadas que eles adoram. Livros educativos, levou a Xana e o Humberto. Exatamente. E foi muito gratificante e ver, por vezes, a alegria que uma criança tem em receber um simples balão. Isso não tem preço. É incrível. Não tem preço. E nós depois acabamos por perceber qual é o efeito do capitalismo, do excesso, porque nós neste momento acho que as nossas crianças acabam por ter um excesso de tudo e por vezes uma falta de tempo, sobretudo dos pais que hoje em dia com o tipo de com a agitação do dia-a-dia e com as exigências profissionais acabam por se calhar ter muito para dar, mas pouco tempo para partilhar esse muito que podem oferecer. E ali não, ali é exatamente o contrário. O pouco que se possa partilhar é enormemente valorizado, porque qualquer pequena coisa é uma grande coisa para essas crianças. Exatamente. Só aquele aproveitamento do espaço. Num campo de futebol estavam lá a jogar se calhar 10 equipas. Pois, exatamente. Num campo de futebol. Sim, num campo de futebol que aquilo era um terreno. Era uma lameira. Exatamente, era uma lameira. Aquilo não é nivelado. Aliás, nós temos vários vídeos e fotos disso, é incrível. Aquilo numa pequena aldeia, em que aqui uma aldeia daquela dimensão tem 5 crianças, ali tinha 150. Aquilo era incrível. Diga uma coisa, nesses lugares mais remotos, quando vos perguntavam de que país eram e vos dizias Portugal, havia reação?
Sim. Cristiano, Atenção, Cristiano há Ronaldo, no Claro, Figo. Cristiano Ronaldo sempre. Mas há muito turismo motorizado português. Há Sim, muitas, nós cruzamos-nos com expedições. aliás, cruzamos-nos com portuguesas. algumas expedições de outros portugueses, sobretudo de Jeep, que é o que é mais... A nossa tinha aquele impacto. É, a nossa tinha outro Tinha impacto. outro sistema, não é? Tinha Tinha outro mesmo o pessoal com sistema. os jipes 4L. preparados, Exato, que era sim, sempre... Paravam, ficavam. Aliás, Com paramos aquela- lá com Com aquela admiração. Sim, Estes claro. gajos... bem, Inclusive, bem, nós bem, passamos vieram. lá naquelas dunas, onde é que Parámos à estavam frente os com jipes atascados. 11 eram 11 jipes portugueses que paramos lá sim. no deserto. Onde é que Tivemos ficou? um bom Foi pedaço. onde é que, à espera do Samuel, que ficou atascado. Exatamente. Foi ao passar aquele no meio das dunas, aqueles desembarcar Era Patamares. patamares. uma das passagens mais difíceis. Sim, nas Depois dunas. vinha o pessoal português, nos jipes Nos todos jipes. preparados. A olhar para nós. O que é que Estes quer gajos fazer? conseguem fazer o mesmo que nós, nestas miniaturas, porque eles estavam lá no alto. Claro, Suspensões, claro. etc. E nós olhar para eles. Grandes pneus. Até à próxima. Grandes pneus, Grandes Tudo. máquinas. Vinham com Sim. equipamento Para a 4L foram 11 dias, Muito duros. muitos duros, Mas de até- muito esforço. Mas Sim, gratificantes, não é? Mas elas... Sim, sim. Atenção, os carros tiveram um desempenho excepcional, incrível. Dentro, nós abusamos. dentro Incrível a resistência daqueles motores, daquela carroçaria. Sim, dentro do que o carro é em si. Até porque nós, naquelas planícies, não sei se vos lembrais, que há formação de lama no inverno e no verão endurece. Só que cria depressões. Não é bem aquelas pinhas, são depressões. Em que nós não vemos, quando vamos a conduzir, não vemos essas depressões. Para nós é tudo plano. E de repente ela levava Aquilo aquele é um impacto. batraquear, não é? Das suspensões. E de repente são depressões grandes. E ela levava aquele impacto e continuava. E fizemos isso N vezes, muitas vezes. Nós já Só pensávamos, os jupis. nós houve um impacto que pensamos. Ainda está inteiro. Caíram a roda. Pensámos que já caíram a roda. ela não passou. E isto sem alteração nenhuma. Sem alteração, as suspensões ainda tem lá o nossa símbolo está de origem da Renault. É verdade. Sim, As a da única- frente, as de trás não, já foram E substituídas. pedras, por vezes víamos pedras que tínhamos no desviar, com aquela poeira toda. Isto, atenção, com poeira, até porque as carrinhas tinham que ter o foco, e é um pormenor. Sim, Nós só é. vimos lá porque é que era importante. Do foco O para a foco tem que estar virado retaguarda. para trás, porque aquela poeira toda, mesmo Para o que vem atrás indo nos ver, não é? a 5, 6 Exato. metros de Questões de distância segurança, já não não, já vemos não há. ninguém. É muito Exato. pouco. Sim. O pouco que aquela carrinha É levou muito ali importante. nas engrenagens. Sim, Bem, uma experiência Ainda tem. para Marcante. recordar, para contarem aos vossos filhos e depois aos Exatamente. vossos netos. não é? Sim, é Isto uma agora- experiência é uma que fica para a única, não é? vida, sem Sim, dúvida. sim, sim. Tínhamos aqui para umas horas. Sim, há muitas Sim, histórias. sim. Há muitas histórias para E muita contar. aventura, só o primeiro dia que entramos em Marrocos. A passagem de ano, Logo ainda é- falamos aqui da passagem de ano no Riad, que foi uma aventura enorme. A passagem e estávamos ali limitados ao Exatamente. Riad. Limitados, nós e um grupo de espanhóis. De repente- Eram 8 Começamos espanhóis a- e 8 portugueses, uma passagem de ano em que nós estamos habituados aqui a partilhar, ou num bar, numa quinta, num jantar Onde for. de família ou numa bela propriedade, e ali estávamos nós. Num riad, a tocar umas castanholas, em que Mas tínhamos uma ensinaste a pessoa fogueira, tradicional uma a tocar fogueira, castanhola. uma fogueira na rua, que nos iluminava. Como a iluminação era fraca, então colocamos os focos Da duas 4L. 4Ls a iluminar um pouco mais, e assim nós passamos o ano. No final da Integramos-se num noite, grupo no final da tradicional. noite, aliás, aquele rapaz que estava lá do dito hotel, segurança responsável. estava lá connosco, deixou-nos o hotel à nossa disposição, a cozinha aberta. Aliás, nós é para aí 4 da manhã e Estávamos nós na fomos cozinha já do hotel. à cozinha do hotel, de uma limpeza Mas isto no meio do deserto. impecável, aquilo é tudo sim. impecável. Nós na cozinha do hotel, a ir ao frigorífico a tirar recheado o também. que queríamos comer e a fazer Torradas numa torradas numa frigideira à lareira, Lá daquela não- lareira que estava cá no Não estúdio. utilizam Incrível. grelha. Lá não deve ser típico grelha que nós não encontramos. Não há grelhas porque também não há carne para assar. Exato. não é? Sim, é um cordeiro. É o cordeiro e é... Que é no forno. Exatamente. Não, mas sem dúvida uma experiência É fantástico. muito gratificante, muito marcante e que aconselhamos. Eu aconselho Sim. qualquer pessoa. Sim, porque quem quiser viver mesmo o momento tem que ser lá.
Sim, não há forma a experiência de contada não ganha outra mística. ganha, porque contada não Porque tem no Jeep, o mesmo principalmente impacto. No Jeep moderno, vamos numa redoma. Claro. Vamos numa cápsula que não temos aquele contato com aquela poeira, com aquele cheiro, com aquela suspensão que nos faz estar a sentir qualquer vibração que tem o terreno. É diferente. Eu acho que por aí ganha-se bastante. Eu também concordo convosco. É, porque uma Hoje pessoa em dia, ir no Land é, Rover que saiu há 2 anos, não sei. é uma emoção, a Passa ali 4L é como se uma fosse emoção na autoestrada. totalmente Claro, por aí diferente, perto porque uma pessoa vai num Jeep a 100, vai descontraído, e na 4L a 100 parece que vai numa competição intensa. Tem que ir atento àquilo que está a fazer, exatamente. não é? E sentes, é que sentes a paisagem, a condução, a mecânica, estrada, a a mecânica. direção. Claro. É diferente. No Jeep é um conforto. Atenção, que as 4Bs quase que salvaram É Land verdade, Rover é de- verdade. de- Há registros, há Nós- registros. Revistas. Nós conseguimos Sim, salvar. Aquilo era um quê? É um Era um Land Land Rover. Rover, Não era um Defender, era? Não, era era um Defender. Land Rover de... aquilo. Acho que se não é o modelo logo a seguir, o Land Rover Santana. Sim. É desses primeiros Ele não modelos. saiu de lá e as 4Bs ajudaram. Também não É saiu verdade. porque o homem devia, penso eu, ele nem devia ter carta. E o que lhe disseram é, o Jeep ao não andar na areia é vaziar os pneus. Claro. E o Jeep não A pegava, solução que ele tinha. gastou a bateria de não pegar e o homem sai do Jeep, mas com uma descontração, vazia os pneus. Sim. Quando não Esvaziou. anda, Uma cigarrinha. esvazia os Os pneus. Mas pneus. o problema não era a locomoção propriamente dita. Ele não pegava, era a trabalhar. E então, depois de vaziar os pneus, vai para o Jeep, tchum, não pega, sai cá fora, vazia outra vez os pneus. Quando se lhe pedem uns cabos, eram 2 fios de luz. E aliás, e o que acabou por pôr o Jeep a funcionar foi um Esse é que- spray de desodorizante. Um spray desodorizante. Esse é que tu- Há vídeos disso. Não, esse é que Tirou-se devias publicar esse vídeo. a admissão de ar, desmontou-se o tubo de admissão, a tentar com os cabos ligados a uma Não pegava o 4L Jeep, não. e com um spray desodorizante Da que Nívea. era o meu desodorizante que fiquei sem desodorizante. Depois deu ao homem. É verdade, e depois ele levou e disse: isto é que é bom, isto só vai me salvar a vida, posso ficar com ele. Pronto, fiquei com o desodorizante. E com o desodorizante que colocamos o Jeep para trabalhar. O Jeep que supostamente ia ser o nosso apoio, Era o nosso apoio. nós é que tivemos que Vocês é apoiar que foram o apoio dele, próprio. não é? Exatamente. Sim, mas aquilo, aquela gente é pura. Só foi pedir-lhe o Jeep ao homem. Os primeiros fostes vós, pediram-lhe o Jeep e o homem levai o Jeep. E depois fui eu. Isto é ideal para andar aqui nas dunas. Posso andar? Andar à vontade. Sem nos Vamos ali, conhecermos. fazer as dunas com o Jeep. É verdade. Impecável. Alguém do nosso país fazia isso. Dificilmente. Não. Dificilmente. Entregar assim o Jeep e olha. Vai para, Mas isso aí vai tudo para. não são agarrados a nada. Mesmo no riado, e atenção que não era um riado qualquer, com instalações, esteja à vontade. Nessa noite de passagem Sim, de ano, nunca ninguém Claro. apontou o dedo Precisar. ou o barulho. Acho que isso ou- é típico. Quem menos tem acaba por não Sim, ser é apegado às coisas e partilhar mais do que as pessoas que têm mais, não é? acho que também faz parte daquela filosofia do deserto, não é? Muita porque calma, eu- muita serenidade, aquela... O caminho toda faz aquela caminho. emoção. Ele deixa, É. ele deixa Sim, acontecer, exato. ele Sim. deixa acontecer. Sim. Ali é mesmo. Exato. Mas um bocadinho também pela paisagem. Mas estive lá a não é? falar com o Tudo mecânico. acontece devagar. Claro. Não há Não há aquela pressa. rapidez que nós temos na sociedade moderna. sim. Qual Não há era o- horários, não se olha para o relógio ali. De repente é de noite, vamos jantar. Eu, E isso, tudo isso cria outra dinâmica, não é? Não há horários. eu falei lá com o mecânico qual era o salário dele. 100 euros à semana, se trabalhasse os dias todos. Só que passam dias que não fazem nada. Claro. Aquilo é o acontecer. É variou ali um carro de um turista, porque nesses sítios Exato. deserto só vivem do turismo e o carro do turista, porque ali eles remendam com qualquer coisa. Claro. Não há.
É o desenrasque. É o desenrasque. Então eles... Não, já desenrasco, mas se atascares no meio de uma duna a não sei quantos quilómetros da próxima estrada, eles estão lá. Eu não Exatamente. sei como é que Eles eles estão. sabem, mas eles... E Tem um depois sistema é- de comunicações perfeito. É, não é? exato. É, porque Sim, ali sim, sim. Só acaba... do camelo, Claro. depois passa por outra. Claro, Atenção, que claro, esteja ali o turista, turista, podes fazer negócio, claro. depois esse diz ao outro. Aquilo acaba por ser também um bocado tudo família, acho que está tudo ligado aos vistos, o que aconteceu, desde o guia ao mecânico, Sim, ou não sei o quê, era o pai, Sim, era o sim. tio, era o sobrinho, era o não sei o quê, mas isto em distância que de 700 quilómetros, O se guia, calhar. de há 3 Sim, dias, era o pai do mecânico que fomos encontrar após 3 dias. Dias, Por sua vez, era irmão do- do rapaz que alugava as Os mocas. bens, Exatamente. Pá, é conhecer E tudo depois lá atrás, no não sei. Riad também era sobrinho, não sei o quê, era ali. Não, nós contámos-lhe essa peripécia ao mecânico desse Jeep, acho que foi assim do Range Rover. Eu Esse é sei o meu qualquer pai! coisa. É o meu pai! Muito bem. Foi um bocado assim. Pois, foi extremamente agradável ouvir estas vossas histórias muito fica da por viagem. contar. É evidente que sim. Muito. Só o Mas primeiro teremos- dia logo do stress. Não deixaremos de ter a oportunidade de De voltar a grandes- conversar sobre este tema Sim, ou outros, exatamente. porque o vosso time herbicida Herbicida. seguramente que poderá proporcionar Sim. belas Sim, histórias sim. para nós partilharmos com os Sim, nossos muitas ouvintes e histórias os para nossos, partilhar também, e os sim. nossos espectadores, não é? Exatamente. Muito obrigado por terem vindo. Hein? Obrigado Foi um a nós. prazer tê-los aqui e espero tê-los mais vezes. Na próxima semana, estejam atentos à emissão do programa Motores da Nossa Paixão. Temos alguns temas que vão querer ouvir seguramente. Vamos falar toda a verdade sobre os diesel. O que é que se passa em redor dos diesel? Para a comissária Elizabeth Bienkowska, os diesels acabaram. Isto parece que é uma decisão por decreto, enfim. Porque diz ela que é uma tecnologia ultrapassada. Será? Não tenho bem a certeza. Depois vamos falar do preço dos automóveis, que vai aumentar a partir de setembro, porque em setembro entra em vigor o novo sistema de medição de CO2 para os automóveis. E, de acordo com as notícias vindas a público, o imposto sobre os automóveis poderá aumentar entre 40% a 50%. E o tema principal da emissão da próxima quinta-feira é porque morrem mais jovens nas estradas. Recentemente, na conferência EARS, que é um evento organizado pela Prevenção Rodoviária Portuguesa, foi no passado dia 25, esta questão da sinistralidade e da sinistralidade dos jovens foi tema de debate. E é desse tema que nós vamos falar na emissão de quinta-feira do programa Motores, a Nossa Paixão. E eu conto convosco para esta emissão e para vos darmos a conhecer os dados sobre esta questão que é tão pertinente e tão importante, que é a sinistralidade jovem nas estradas. Foi um prazer estar convosco esta noite aqui, em que falámos de viagens a um país exótico, ao Reino de Marrocos, com estes 3 jovens que tiveram a gentileza de vir aqui ao programa Ao Sabor do Vento para contarem um bocadinho das aventuras, que foram muitas seguramente que tiveram, e partilhar essas aventuras convosco e connosco. Muito obrigado por terem acompanhado a emissão. Até para a semana, se Deus quiser. Até lá, a continuação de uma muito boa noite. Fiquem bem e sejam felizes.